de João, livro escrito por João, o apóstolo João, capítulo 3, e aquele verso áureo, conhecido como tema da Bíblia, o versículo de número 16. Essa é a oportunidade de propagarmos a salvação em Cristo Jesus nessa noite. O versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando nós adentramos neste contexto bíblico, por sinal um texto que provoca tamanhos revelações a respeito de grandeza que atribui esses aspectos ao caráter de Deus. Muitas lições nós tiramos dentro desse contexto. De fato é que esta palavra, ela é se aplicada dentro de um contexto de diálogo entre Jesus e o chefe ou príncipe dos judeus, que nós o conhecemos como Nicodemos. Em determinado momento da noite, não sei se houve porventura uma inquietação no coração de Nicodemos, mas de fato que isto nos deixa bem nítido ao nosso entendimento, a ponto de que não consegue se conter com muitas questões em seu coração. Essas questões giram-se em torno de mensagens que foram discursadas por Jesus, de palavras diferenciadas que saíram dos lábios de Jesus. Mensagens que expõem para aquele que nunca teve o entendimento ou a compreensão a respeito do reino de Deus, a respeito do propósito salvífico. Quando Jesus inicia-se o seu ministério, o apóstolo Mateus nos deixa bem claro no seu capítulo 4, que o povo se assentava em regiões de sombra e de morte. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, sobre esta região de morte, de sombra, de tanto pavor, a luz raiou, identificando figurativamente a pessoa de Cristo. Desde então, por onde Jesus andou, por onde Jesus caminhou, fora-se por ele ministrado o reino de Deus. As vontades de Deus começou a ser discursada. A palavra de Deus começou a ser exposta. Os planos de Deus começou a passar-se aos poucos, a ser conhecido. E muitas vezes, o que as pessoas não entenderam nas mensagens dos profetas, simplesmente Jesus deixou bem claro: o Novo Testamento é complemento do Antigo Testamento. Séries de profecias que foram mencionadas por profetas no Antigo Testamento, cujo muitos não tiveram entendimento, em Cristo se cumpre as palavras que, por sinal, muitas pessoas não conseguiram ter a proporção de certo entendimento. Então é-se manifestado a palavra do reino de Deus. E no entanto, não só se manifesta a palavra, como o poder notório, a notoriedade do poder de Deus se manifesta na estrutura física
chegando até mesmo operar grandes sinais na vida dos seus ouvintes. Aqueles que ouviram a respeito da mensagem ministrada pelos lábios de Cristo, simplesmente foram tocados em suas enfermidades, em alguma possível deficiência física, que por sinal, aos olhos da sociedade, nascera daquele modo, vivera daquele modo, morreria. O poder da mensagem de Cristo foi algo tão transcendental, que trouxe muitas vezes para aquele que não tinha nem sequer nenhuma perspectiva de vida, por intermédio da palavra ministrada, aquele que não tinha perspectiva, aquele que possivelmente também não teria expectativa, aquele que talvez não teria sonhos por conta de uma certa limitação física, foram alcançados não somente pela palavra, mas pelo poder expresso em cada palavra, através do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Por intermédio do ministério de Cristo, a mensagem não foi somente discursada, e o que provoca completamente confusão no raciocínio, no entendimento, no coração, no intelecto do fariseu ou de qualquer judeu em si, é que a mensagem de Cristo não constitui-se somente em palavras, mas em poder de Deus, que provoca completamente um sobrenatural na vida daquele que nunca teve experiência. Quem nunca teve experiência com o poder de Deus começou a ficar completamente confuso. Que palavras são essas que este traz a respeito de um plano de Deus, do Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó? É manifesto por intermédio do ministério de Cristo, toda a revelação do poderoso Criador dos céus e da terra. Aqueles que possivelmente em sua estrutura física, pelo lado de dentro, ainda que a nossa visão seja limitada, ainda que a nossa visão seja restrita, ainda que a nossa visão não consiga ter dimensões que transcendem muitas vezes fora do alcance da nossa vista, Jesus com a sua mensagem, pastor Júnior, é muito mais do que mensagens, palavra pregada aos ouvidos. Jesus com a sua mensagem, ele diz, certa feita ele disse, e Mateus registrou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O contexto que Jesus aplica-se a esta mensagem é para a alma cansada, é para a alma aflita, é para a alma cansada, limitada, fadigada. Jesus, ele vê o que os meus olhos não conseguem contemplar. Jesus, ele enxerga o que os meus olhos não conseguem enxergar. Jesus, ele alcança o que as minhas mãos não conseguem alcançar. Jesus, ele consegue falar aonde muitas vezes dentro de um contexto do conhecimento natural eu não consigo falar e muito menos me expressar. Jesus, ele fala não só com a estrutura física, não é somente com o estereótipo. Jesus aplica a sua mensagem, que transcende a toda a dimensão do meu olhar, toda a dimensão do meu ponto de vista. Jesus, a sua mensagem é para a opressão que está fora do alcance da minha vista. Jesus, a sua mensagem é para aquela opressão que está fora do alcance do meu olhar, onde a retina dos meus olhos não consegue alcançar. Jesus, com as suas palavras, que aos olhos e ao entendimento de quem não entende possa ser algo natural, mas quando Jesus ele fala, aquele que está oprimido então logo encontra a libertação, aquele que está ferido logo encontra-se com a cura, aquele que está caído logo
logo encontra com a força que os traz a uma nova convicção, e forças físicas se retoma na sua jornada. A mensagem que Jesus me traz nesta noite é para dizer para alguém que está em casa cansado, é para alguém que está deprimido, é para alguém que está cabisbaixo, é para alguém que está caído, é para alguém que está chorando, é para alguém que está se lamentando, é para alguém que está em desespero. Esta mensagem vai transcender a dimensão, a atmosfera que você está vivendo. Eu profetizo que esta palavra não simplesmente se resume em palavras discursadas que mexe com a sua estrutura emocional, mas eu profetizo que aquele que fala na minha boca, que aquele que toma a minha vida, que aquele que me levanta nessa noite para se revelar dentro do teu lar, ele vai te colocar de pé, ele vai te capacitar, ele vai te erguer, ele vai te orientar. Quem não consegue te ajudar, quem não conseguiu te levantar, Jesus está dizendo por intermédio dos meus lábios: eu consigo te levantar, eu posso te levantar, eu sei te levantar, e eu posso fortalecer o teu vigor e trazer um novo cântico sobre a tua vida. Eu profetizo desde já que dentro deste lar, aonde a tristeza impera, pela palavra discursada, por intermédio dessas imagens e dos áudios que Deus está permitindo chegar ao teu coração, Deus está dizendo: o espírito da perseguição vai bater em retirada, o espírito do espanto vai bater em retirada, o espírito do pavor vai bater em retirada, a depressão que veio sobre a tua alma vai bater. Eu estou sentindo a graça de Deus. Eu sei que aonde eu não consiga chegar neste exato momento, a mão de Deus está colocando as mãos dentro da tua alma, está arrancando todo o mal que te cerca de dentro de você. Haverá libertação na tua vida, haverá libertação dentro da tua casa. Deus vai provocar um tempo de misericórdia dentro do teu lar. Se prepara, porque haverá testemunhos de milagres, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida, aonde você estiver. Fato é que o Senhor vai, aleluia, com seu poder, e a unção vai despedaçar o jugo. A unção que está sobre a minha vida nessa noite começa a aleluia, desfazer todo o laço do diabo. O jugo está sendo despedaçado por causa da presença do Senhor, que entra dentro do teu lar e faz morada na tua vida. Só quem pode adora Jesus. A mensagem de Cristo, ela é diferenciada. Ela mexe com toda a estrutura emocional. Dependendo do caso, Jesus entra com uma mensagem tão esmiçoadora, chega e esmiuça a pedra, chega e desfaz o laço, e simplesmente provoca completamente um estado de pensar. A pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue ficar quieta, a pessoa não consegue ficar tranquila enquanto não comer mais a respeito da palavra de Deus. Porque quando Jesus está falando, certamente é deste modo: dá vontade de comer mais. Quanto mais você ouve, mais você quer ouvir. Quando é Jesus que está falando, quanto mais se fala, quanto mais se ouve, mais eu quero ouvir, mais eu quero receber. Este é o poder do Evangelho do nosso Senhor. Aleluia. Dentro desse contexto, Nicodemos, ele está completamente tomado por uma inquietação. Dentro de um contexto do dia, até mesmo dos possíveis dias anteriores, Jesus certamente falou, e ele viu os feitos por intermédio do ministério de Cristo. E dentro desse contexto, desperta uma inquietação, onde a oportunidade que ele teve de expor suas dúvidas seria no período da noite. Ele traça um plano, mas o plano não é traçado por ele.
O plano é traçado por Deus, porque se não houver a vontade de Deus, nada se acontece em nossos planos. E dentro desse contexto, ele vai conversar com Jesus, até com Jesus, e ele começa simplesmente a trazer o reconhecimento que se Deus não houver com o Senhor, certamente tudo aquilo não aconteceria. E ele traz o reconhecimento: sabemos que tu és homens, tu és profeta de Deus, porque se Deus não estivesse com você, certamente nada disso aconteceria. É o reconhecimento de que Deus está no ministério. Eu já quero liberar uma palavra profética para você, pregador que nos assiste. Haverá o reconhecimento de Deus sobre o teu ministério. Pessoa se aproximará de você, porque sente Deus na sua vida. Eu estou profetizando para alguém aqui que o diabo tem tentado colocar dúvida após as suas mensagens. Descansa o teu coração, porque Deus está trazendo aqui nessa noite esta palavra para você. Eu sou sobre o teu ministério, eu sou sobre cada palavra que sai da tua boca. A unção de Deus está se manifestando por intermédio desta live agora. Tem pessoas que estão em casa que vai sentir renovo e vão dizer: obrigado, Jesus, porque Jesus está dizendo: eu sou sobre os teus lábios, eu sou sobre o seu ministério, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. E passa dentro desse contexto a ter um diálogo entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus manifesta o novo nascimento. Nicodemos não interpreta muito bem, não entende muito bem. E Jesus então, sobre o novo nascimento, ele diz: calma aí, o que é nascido da carne, carne é, mas o que é nascido do Espírito, simplesmente só pode viver pelo Espírito. Jesus simplesmente causa um nó no raciocínio de Nicodemos, para você entender a respeito do nascimento do Espírito. Jesus, ele não usa a expressão da estrutura física, vir simplesmente a nascer novamente dentro da matéria humana. Não, Jesus está dizendo: que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer ter uma experiência que você não teve? Se dispõe em estar na presença do Senhor, e certo é que Jesus fará coisas extraordinárias que durante a sua vida inteira você nunca enxergou, você nunca contemplou, e Jesus há de glorificar o nome dele sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Jesus vai falando sobre novas experiências. Ele fala-se a respeito de quem é levado pelo Espírito. E ele usa uma metáfora dizendo: o vento sopra onde quer, e assim se determina. Então ele usa essa figura, dizendo a respeito, fazendo trocadilho figurativamente, para que a pessoa entenda que quem é levado pelo Espírito é completamente diferente de uma atmosfera física. Tem pessoas que não entendem, que não sabem o que vai acontecer, mas quem é levado pelo Espírito não deve satisfação a ninguém, simplesmente faz o que Deus lhe ordena. Eu profetizo sobre a tua vida: tu não deves satisfação a homem, tu não deves satisfação a mulher. O que Deus coloca na tua boca, o que Deus coloca na tua mente, o que Deus coloca no teu coração, tu não tem que dar satisfação a ninguém, simplesmente deixa Deus lhe usar, porque Deus tem uma obra na sua vida. Dentro desse contexto de diálogo, dentro desse contexto de conversa, Jesus ainda diz mais. Vou fazer uma revelação aqui. Vou fazer algo. Porque quanto mais se passa a noite, não é assim? Na presença de Deus, mais Ele se dá a se revelar a nós. Não é verdade? Quanto mais a gente
para ouvir a Deus, quando não colocamos restrições no tempo para ouvir a Deus, mais Deus se revela a nós. Quanto mais foi se estendendo Nicodemos estando na presença de Jesus, mais Jesus trouxe revelações a Nicodemos, coisas que Nicodemos nunca ouviu, Jesus então passa a revelar. Quanto mais tempo você estiver na presença de Deus, mais intimidade, experiência e revelação você terá de Deus sobre a sua vida. Mais coisas extraordinárias você saberá da parte de Deus sobre a sua vida. E no entanto, Jesus ele diz: olha, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus ele usa essa expressão dizendo, e por sinal uma expressão muito forte, ele usa essa expressão dizendo, porque Deus amou o mundo. Ele manifesta dentro desse contexto, desde a iniciação do mundo, e desde a iniciação do mundo, também desde a queda no jardim, desde o primeiro pecado, quando entrou no jardim, desde todos esses aspectos que nós conhecemos. Quando Jesus ele usa essa expressão, querido irmão, querida irmã, dizendo que Deus amou, nós entendemos muito bem após o pecado, a ponto que o homem chegou a decepcionar ao Senhor, seu Criador. Após a queda do homem no jardim, todos nós sabemos que o homem automaticamente, cada vez mais, gradativamente, foram se entregando às suas paixões. Com a queda do homem, após a queda do homem no jardim, para quem conhece a Bíblia, sabe que em Gênesis capítulo 4, verso 19 a seguir, das entranhas da descendência de Caim, Caim o que matou seu irmão, houve-se um homem por nome de Lameque, o qual chama o primeiro caso de poligamia dentro da Bíblia, o qual chama suas duas mulheres, Ada e Zilá, e o qual dentro dessa palavra o texto diz que ele chama suas mulheres dizendo, olha, matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Simplesmente é manifesto na expressão da palavra de Lameque, para quem conhece o texto, uma expressão de satisfação, uma expressão de que eu não levo desaforo para casa, derrubei uma vez e derrubo de novo, e se pisar no meu calo, derrubo mais uma vez. E isso atravessou as dimensões, isso atravessou tempos. O que nós mais vemos são pessoas que não levam desaforo para casa. Se pisar no meu calo, eu brigo. Se pisar no meu calo, eu não aceito nenhum desaforo. Nós vemos até mesmo dentro de alguns templos, pessoas com o espírito de Lameque, pessoas que simplesmente não aguentam levar desaforo para casa, tem que se converter de novo, pessoas que não aceitam ser repreendido, pessoas que não aceitam ser chamado a sua atenção. Dentro desse contexto, ele chama suas mulheres e diz, então esse caso de pessoas que não aceitam levar desaforo para casa, começou a se crescer gradativamente, dependendo do caso, um ceifa a vida do outro. As pessoas entraram em um precipício social. Jesus deu uma oportunidade para a humanidade. As pessoas entrou na prostituição, as pessoas entrou no ato do adultério, as pessoas entrou simplesmente em propósito que simplesmente mexe com tudo aquilo que o Senhor
delegou sobre eles. Deus não fez o homem para se imundar no pecado. Deus não fez a mulher para se deliciar nos prazeres da sua carne, mas foi o preço da queda do homem no jardim. Mas Deus é misericordioso. Certa feita Deus fala com Noé para preparar uma arca, porque a humanidade já estava vivendo completamente fora do padrão que Deus lhe ordenou. Então, dentro desse contexto, Noé, ele simplesmente passa a construir a arca, mas com cada batida do martelo de Noé na arca, ninguém acreditava, ninguém simplesmente sequer deu considerações para a mensagem de Noé, porque as pessoas se entregaram aos seus prazeres, e quando se entrega aos seus prazeres, já não quer mais ouvir a verdade. Não saia dessa live, não saia deste culto, fica para ouvir a verdade, porque de certo através da verdade, a verdade liberta. Fica através da verdade, a verdade transforma, a verdade te coloca de pé. Deus muda o teu caráter nessa noite. E então Noé, a cada dia trabalhando na arca, era um prenúncio de que um dilúvio iria acontecer, que Deus iria trazer o seu juízo sobre toda a humanidade, onde por certo muitos o teve como louco, onde por certo muitos não queriam simplesmente aceitar, onde por certo amaram mais os seus prazeres, onde o próprio Jesus retrata que a vinda deles seria como nos dias de Noé. O povo casavam-se, andavam em casamento, bebiam, viviam as suas vidas, até que um dia Noé teve que entrar na arca. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus faz esse paradoxo dentro desse contexto. Voltando à Bíblia Sagrada, simplesmente é derramado a justiça de Deus sobre a humanidade. A humanidade então vieram a se afogar nas águas do dilúvio, mas no entanto Deus cede a oportunidade de uma nova vida em sua presença para os descendentes de Noé. E dentro desse contexto a humanidade não mudou. A humanidade simplesmente depravaram seus pensamentos, seus interesses, não queria saber da presença do Senhor. Até mesmo os escolhidos cederam ao pecado, caíram no pecado. Quem é que não se lembra de Davi, aquele que se deitou com Betseba? Homens cheios da presença de Deus simplesmente começaram a cair, tiveram as suas quedas. Estamos sujeitos à queda também, mas Deus sempre olhando com um olhar de misericórdia. Quando Jesus, dentro desse contexto, ele está no diálogo com Nicodemos, dizendo: Deus amou o mundo em meio a tanta maldade, em meio a tanta atrocidade que aconteceram desde a iniciação do mundo, dentro do coração do homem, onde o diabo imperou, onde as ações do inimigo, por certo, imperou em muitos lares. Jesus está dizendo: eu sei que a humanidade virou as costas para o Senhor, eu sei que a humanidade amaram mais, aleluia, os seus prazeres do que a presença do Senhor. Eu sei que a humanidade não quer se render à presença do Deus Todo-Poderoso, mas Deus amou-os. Independente de você ter virado as costas para Deus, Deus me levanta nessa noite para lhe dizer: Ele te ama. Independente da sua escolha, se a sua escolha não é a que Deus escolheu para você, Deus me levanta aqui para lhe dizer: Ele te ama. Independente dos caminhos que você trilhou, independente do que você colocou na tua mente, independente do que você colocou nos teus lábios, independente nas camas que o seu corpo se deitou, Jesus está me dizendo que Deus, Ele te ama. Jesus faz uma declaração a Nicodemos dizendo: Deus amou o mundo. Por mais que a humanidade virou as costas para Deus, por mais que a humanidade amaram-se os seus prazeres, viraram as costas para o Senhor, que tanto quer
Deus vê bem. Simplesmente Deus me traz aqui para te retratar, para te trazer a memória nessa noite, para lhe dizer que Deus, Ele te ama. Deus amou o mundo. Talvez alguém consiga pensar: o povo só fez mal, o povo só fez o que desagradava ao Senhor. Como Deus pode amá-los? Como Deus pode me amar? Jesus simplesmente Ele diz que Deus amou o mundo que virou as costas para Deus, a humanidade que virou as costas para o Senhor, a humanidade que amaram-se os seus prazeres. Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Ainda que você tente encontrar descrições no amor de Deus, não se dá para calcular. Ainda que você tente encontrar razões, não dá para encontrar razões. Simplesmente Jesus, Ele trata uma palavra: Deus amou o mundo de tal maneira. É indescritível, mas para que você entenda um pouco sobre o amor de Deus, é que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho ao mundo que virou as costas, ao mundo que quis saber dos prazeres, ao mundo que não quis saber da tua presença. Deus mesmo assim, Ele amou a ponto de dar o seu único Filho. Você virou as costas para Deus, você saiu da presença de Deus, e Deus me levanta nessa noite para te dizer: Ele amou a sua vida de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, aleluia. O que Jesus está dizendo dentro desse contexto, o que Jesus está dizendo dentro dessa palavra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Quanto mais você quer saber, mais Deus vai revelando a você. Quanto mais Nicodemos ouviu, mais Jesus teve a se revelar para ele. Quanto mais você tem dúvidas, mais as suas dúvidas serão esclarecidas. O motivo que me traz diante da tela do seu celular, diante da tela da sua televisão, através desse vídeo, o que me traz aqui nessa noite, não é a minha boa vontade de vir até aqui, não é a nossa boa vontade de transmitir. O que nos traz aqui é simplesmente que nós entendemos esta palavra, que nós aceitamos esta palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira. O que nos traz aqui é o amor de Deus, a ponto de dar o seu Filho em sacrifício por minha vida e por sua vida. O que nos traz aqui para transmitir diante dos seus olhos esta palavra é que Deus amou o mundo de tal maneira, amou a nossa vida. Nós estávamos entregues à morte, nós estávamos entregues ao precipício, nós estávamos entregue àquilo que simplesmente iria trazer uma fatalidade eterna para a nossa vida. Mas Deus, por intermédio do sacrifício do teu Filho, Deus, por intermédio do sacrifício do seu único Filho, nos deu, aleluia, o direito de estar bem, o direito de viver em meio à morte, em meio a um caos. O Senhor nos deu a oportunidade de morarmos e estarmos para com Ele, para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira, é incondicional, independente do que você fez, independente do que você faz.
independente do que você está prestes a fazer, Deus amou a nossa vida. O amor de Deus é incondicional. Ele não mede na balança o que você fez ou deixou de fazer. Ele quer te abraçar. Ele quer te acolher. Ele simplesmente quer te dar o direito de uma nova vida por intermédio do sacrifício do Filho que Ele nos mandou para morrer por nós, que teve a sua morte. E Paulo nos diz que maldito é aquele que sobe no madeiro. Jesus se fez maldito por mim e por você. Regozija-se então na presença de Deus, porque haverá salvação dentro da tua casa, haverá salvação no meio da tua parentela, haverá salvação nessa noite. Aleluia. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus viu, Deus sabe tudo o que seu Filho teria que passar, e seu Filho passou morte, escárnio, escarrado, açoitado, humilhado, abandonado, se sentiu só. Houve-se um momento em Mateus capítulo 26 e o verso 36, Jesus no Getsemane, Jesus chama os seus discípulos dizendo: ore comigo. Mas quando Jesus, ele faz as suas declarações dizendo: minha alma se angustia, Deus viu o seu Filho sentir angústia para uma humanidade hoje que vira as costas para Ele, para a humanidade hoje que nem sequer ora, fala com Ele. Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu tristeza, e a Bíblia diz que a oração do Senhor foi essa. Olha o peso do momento em que Jesus estava passando: Pai, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. A sua vontade é o que predomina. Se é para ver este que assiste esta live, a vontade de Deus foi feita pela vida do nosso Senhor, a obra do nosso Senhor. Quando ele volta da oração, ele simplesmente encontra os seus amigos, ele encontra os discípulos adormecidos, onde ele questiona, indaga: nem sequer uma hora consegue orar comigo, nem sequer uma hora consegue falar, interceder comigo diante da opressão. Deus, aleluia, viu seu Filho ser submetido a uma solidão. Jesus se submeteu a uma solidão para salvar a nossa vida. Jesus se submeteu aos açoites para salvar a nossa vida. Jesus se submeteu ao escárnio para salvar a nossa vida. Houve-se um momento em que os mesmos que diziam: Hosana, Hosana, bendito é o que veio o nome do Senhor, poucos dias depois estava dizendo: crucifica-o, solte Barrabás e crucifica Jesus. Jesus teve que se submeter a uma traição, onde pessoas que gostavam de ouvir, onde pessoas que foram tocadas pelos milagres viraram as costas na hora da sua dor. Ei, aleluia, eu sinto a presença dele aqui, porque Jesus está chegando ao coração de pessoas, onde nesse exato momento virá o reconhecimento. Nessa noite, por gentileza, já abandonaram a presença do Senhor, mas você não pode abandonar. Volte para a presença dele enquanto é tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Olha tantas situações. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do sacrifício de Jesus, um projeto de salvação, um projeto de eternidade para a sua vida. Através do sacrifício de Jesus, através de todo este processo
doloroso. Existe um projeto de salvação. Se apegue em Jesus, independente da crise que há sobre o mundo, independente das dores que circulam nos corações, volte o seu coração para Cristo, porque tudo isso em Mateus 24 está dizendo que os discípulos têm a indagação, têm a interrogação, e no Monte das Oliveiras faz as suas interrogações para o Senhor, dizendo: Mestre, quando será o fim de todas as coisas? Que sinais que antecederão? E Jesus, ele diz, sobre todo este contexto global que nós estamos vivendo, e ele trata-se como o princípio das dores, e dentro desse contexto, que Jesus ele faz as aplicações, que o sistema social iria anunciar sua vinda, o sistema da natureza iria premeditar a sua vinda. Olha em volta a sua sociedade como se encontra. A cada dia a sociedade, por seus atos, pela forma como eles andam, estão anunciando a volta de Cristo. Sinais antecedem a vinda de Cristo. Olhe, Jesus disse que nação se levantará contra nação, o reino estaria dividido entre si. Jesus está nos dizendo, pastor Júnior, que através do comportamento social, por intermédio do comportamento das pessoas, eram indícios da sua volta. Jesus está mais próximo do que você imagina. Por intermédio da pandemia, isso é um anúncio de que Jesus está às portas, que a qualquer momento pode haver surpresa. Se você está fora da presença do Senhor, a qualquer momento você vai estar dormindo, e sua mãe, que há tanto tempo ora por você, você vai levantar, você vai se assentar na mesa, você vai achar estranho porque o café não está preparado, você vai achar estranho porque o almoço não vai estar preparado, você vai achar estranho porque você não ouviu a voz dela, daquela senhora que tanto orou por você. E você vai abrir a porta do quarto dela e vai ter um susto. Cadê a minha mãe? O celular dela ficará em cima da cama. Para onde que ela foi? Você ligará para alguém, para um amigo seu, e simplesmente ele não vai te atender. Você simplesmente vai mandar um zap, um WhatsApp para algum amigo, e simplesmente ele não vai te responder. Então você vai ligar a televisão, então você vai ligar talvez o rádio, talvez você vai olhar para o Facebook, e você simplesmente se deparará com um monte de publicações. Fulano sumiu da minha casa, aqui na minha casa também sumiu, aqui na minha casa também sumiu. Você ouvirá pelos meios de comunicação que simplesmente desapareceu sobre toda parte, em cada lar. Alguém que doou a sua vida para o Senhor, alguém que foi taxado como louco, assim como Noé foi taxado, alguém que foi taxado como louco, assim como eu estou sendo taxado por alguém, pela essa palavra. Mas eu acredito que Jesus breve há de se revelar. A trombeta só vai ouvir aquele que tem comunhão, a trombeta só vai ouvir aquele que renunciou ao pecado, aquele que renunciou suas vontades. A trombeta se vai ouvir só aqueles que, diante de vários amigos, mas não se assentou nas rodas dos escarnecedores, teve momentos, teve oportunidade para se render ao pecado, mas não se rendeu ao pecado, teve oportunidade para se render
dê os deleites, mas disse: não, o céu é o meu alvo. Olhai para Jesus, o qual é o autor e consumador da vossa fé. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai te levantar nessa noite. Aleluia. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus trará novidade sobre a tua vida. Se coloca na posição, porque o Senhor está voltando, o Rei está voltando. É hora de anunciarmos: a trombeta está prestes a soar. Os choros, as dores, os traumas, todas as perdas que nós estamos tendo diante desse globo terráqueo não há de se comparar com a glória que Deus há de se revelar sobre nossa vida. A lágrima que nós derramamos hoje, Deus manda eu lhe dizer, e assim está escrito, que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, haverá. Eu tenho uma notícia para o inferno nessa noite. Você pode tentar nos parar. Eu tenho uma notícia para o inferno nessa noite. Você pode tentar nos deter, mas o céu será o triunfo da igreja militante. Os céus é o triunfo dessa igreja que sofre na carne, mas todo sofrimento aqui não impede de nós estarmos para sempre com o Senhor. Eu sinto a presença de Deus dentro do teu lar. Haverá novidade, sinais de Deus comece a acontecer. Deus está levantando profeta que fala a verdade, que não se intimida, que não tem rabo preso com ninguém. Deus está dizendo para alguém que está em casa: eu quero te levantar para ser uma voz de verdade, não para ser o eco. Não se intimida com quem te ouve, não se intimida com quem te assiste. Deus está colocando uma unção sobre a sua vida. Aos nossos pastores que nos assistem, nós entendemos que não é fácil. Os senhores nunca pastoreou em uma pandemia. Enquanto os senhores pastoreiam, existe uma cúpula infernal que indaga os senhores, chamando de irresponsáveis. Existe uma cúpula infernal que diz que os senhores estão fazendo errado. Deus há de recompensar muito as vossas almas. Deus há de abençoar muito os senhores, porque só Deus sabe. À frente de uma luta espiritual que os senhores estão travando com esta pandemia, os senhores estão travando uma luta a cada segundo, cuidando do bem-estar espiritual das suas ovelhas. Deus há de recompensá-los, porque esse contexto é um contexto difícil. Nunca vivenciamos algo tão semelhante. Mas fiquem firmes, fiquem apostos ao Senhor na posição em que os senhores foram chamados. E saiba que nós, os pregadores, nós membros, nós muitas vezes estaremos intercedendo pela vida de vocês, para que os senhores continuem firmes, sempre os motivando nas mensagens que os senhores mandam, pelas palavras, pelas batalhas travadas. Já, no abrir e fechar os olhos, estaremos com o Senhor. E toda, aleluia, e toda alma que o Senhor lhes confiou em vossas mãos, estará no seio do Senhor para todo sempre. Fique firme, porque os céus continuam, como Ezequiel disse,
Estando eu no meio dos cativos, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No meio desse cativeiro, no meio desta opressão, o céu se abre, Deus se revela, os céus estão ao nosso favor, o céu está a favor do seu povo. Igreja, em o nome do Senhor, há um céus que está aberto sobre nossa cabeça, há um céus que não entra em crise, há um céus que não tem luto, há um céus que não há choro. Continue olhando para Jesus, porque Ele nos fará triunfar diante dessas dificuldades. Só quem acredita, aplauda Jesus aonde você estiver. Glória a Deus. Se tiver alguém em casa que recebeu esta palavra, Deus amou